Fala aí, galera, começando mais um vídeo aqui no canal. E, galera, logo no início desse vídeo, meio que eu vou fazer um review pra vocês, né, galera? Que eu acabei comprando uma camiseta. Ela já acabou, ela chegou, ela... Pior que eu nem sei que dia que ela chegou, galera, porque eu não tava aqui em casa nesse final de semana. Eu acabei indo numa viagem lá pra São Paulo, né, rapaziada? E daí depois eu cheguei da viagem ontem, e daí depois essa camiseta já tinha chegado. E como eu sou uma pessoa... Eu confesso que eu tentei não abrir essa camiseta, né, rapaziada? Mas eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito ansiosa, galera. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, que eu não consegui esperar, e é uma camiseta do Dorian Yates, né, rapaziada? É uma camiseta que eu tava querendo faz tempo já, né? Cara, eu já vou até vestir essa camiseta por cima dessa outra aqui, que eu tô, velho. Isso é louco, mano. Hoje o treino, eu só falo uma coisa pra vocês, rapaziada. Hoje o treino promete, rapaziada. Hoje o treino promete, porque qual que vai ser o intuito desse vídeo? Qual que vai ser o intuito desse vídeo, rapaziada? É eu pegar essa camiseta aqui que eu tô usando e batizar ela, tipo, como se eu fosse o verdadeiro Dorian Yates, basicamente, rapaziada. Hoje eu vou entrar na academia 100% focado, que nem o Dorian Yates fazia, que ele falava que chegava na academia já com a mente focada no treino que ele ia fazer. Eu acho que o treino vai ser um treino de peito, né, rapaziada? Eu queria fazer um treino de costa, na verdade, só que treino de costa eu ando fazendo muito nos vídeos. Eu sou uma pessoa que antigamente não gostava muito de treinar costa, rapaziada. Eu comecei a treinar mais costa mesmo, falar a verdade, por causa do Dorian Yates, rapaziada. É que antigamente eu não conhecia muito o Dorian Yates, né, rapaziada? Eu comecei a conhecer mais eles. Eu comecei a conhecer mais ele porque eu comecei a treinar low volume. Antigamente eu não treinava tipo meio que low volume assim, né, rapaziada? O meu treino era basicamente tipo chegar na academia, aquecer na máquina e fazer três ou quatro séries até a falha, assim, com o peso máximo já, assim. Meu treino era esse, daí depois, tipo, uns 3 ou 4 exercícios de peito, e depois, tipo, mais 3 para tríceps, essas coisas assim. E daí depois ainda era ombro. Meio que era um treino que eu ficava quase 2 horas na academia fazendo, assim. E daí depois eu comecei a ver vídeo do Dorian Yates, meio que a mentalidade dele, cara, essas coisas assim, foi uma coisa que me deixou, que começou a me deixar muito interessado, tipo, mais nesse negócio de low volume, essas coisas assim. E eu comecei a gostar muito, rapaziada. Essa semana mesmo, eu acabei vendo um vídeo dele, cara, tipo, de um stories assim que o cara fez. Não, stories não, é um Reels, na verdade, que o cara fez, tipo, dele pegando e falando assim. Cara, ele não treina tão pesado que nem eu, não sei o que. Aí depois ele pegando e falando, como eu sei disso, porque não dá, é impossível assim. E daí depois o cara coloca uma música de fundo assim, e ele treinando, cara. Nossa, velho, o negócio o negócio me arrepiou assim, rapaz. Tipo, me deixou muito motivado mesmo, tipo, pra eu pegar, pra eu treinar, pra essas coisas assim. E, rapaziada, outro negócio que eu venho falar pra vocês é que semana passada, eu acho que dá pra perceber nos vídeos que eu tava bastante estressado, né, rapaziada? Eu ainda tô estressado. Hoje mesmo acabou acontecendo uma situação, tipo, que me deixou, tipo, meio com vontade até de chorar, rapaziada. Eu vou contar essa situação pra vocês, tipo, daqui a pouco. Mas tirando isso de lado, semana passada eu tava muito estressado, eu ainda tô estressado, mas eu tô com esse ódio guardado dentro de mim, e como eu já falei, eu vou usar tipo, esse ódio, tipo, cara, que agora, meio que esse cutting que eu vou fazer, cara, eu vou tratar como se o negócio fosse uma preparação de verdade, como se eu fosse competir, como se tivesse pessoa tentando me caçar, essas coisas assim, rapaziada. Mano, e o negócio vai ser desse jeito, rapaziada. E também, outro negócio que tá me deixando muito motivado também, rapaziada, é essa treta entre o Gunley e o Dudu Fit, rapaziada. Porque o Gunley, tipo, é uma pessoa que eu gosto bastante, assim, rapaziada, que eu me identifico muito ainda.
que eu me identifico muito, é uma das minhas, foi uma das minhas inspirações para eu começar a gravar vídeo pro YouTube, assim, sabe, galera? Cara, porque o Gunley é um moleque basicamente, tipo, que não tem genética, não tem nada, mas é o que o Cruz falou, tipo, basicamente no último vídeo, cara. Ele tem coisa que poucas pessoas têm, cara, que é a vontade e a fome de vencer, mano. Isso daí o moleque tem de sobra, velho. E é uma coisa que, tipo, me deixa muito admirado nele, assim, rapaziada. E daí depois, e um outro negócio que, tipo, meio que me deixa, tipo, que me faz gostar muito do Gunley também, rapaziada, é meio que o jeito dele. Eu não vou falar, tipo, que é muito parecido com o meu, sabe, rapaziada? Mas essa camiseta do Dorian Yates aqui, eu pedi já faz meio que quase 2 semanas atrás, rapaziada. E daí depois o negócio foi chegar ontem. E daí depois essa camiseta do Dorian Yates que eu pedi, sabe, rapaziada? Eu peguei e daí depois pedi e já fiquei ansioso pra caramba pra chegar essa camiseta. E daí depois, antes dessa camiseta chegar, ele pegou, o Gunley fez um vídeo com o Cruz, só que tava usando uma camiseta dessa aqui e uma camiseta preta, rapaziada. Aí eu peguei e falei, esse moleque é foda, mano. Esse moleque é foda. Aí daí depois esses dias atrás, foi semana passada, eu vi que ele gosta do ele gosta do Dallas McCarver também, né, rapaziada? Eu gosto muito também, né, rapaziada? Porque o cara era um cara foda, mas o cara, tipo, acelerava muito, né, rapaziada? Vocês sabem, mas o cara era gigantesco, velho. Cara, é uma das minhas inspirações também, falar a verdade, o Dallas McCarver, só que basicamente eu falo a mesma coisa que o Gunley falou, não é porque eu gosto do Dallas McCarver que eu quero acelerar, que eu quero me matar, que eu quero fazer essas coisas, porque eu também tenho epilepsia, tenho essas coisas assim, né, rapaziada? Só que só pra vocês terem uma ideia, como minha mente é uma mente meio doida, uma mente meio de psicopata, assim, rapaziada. Que daí depois apareceu esse vídeo, assim, do Dallas, e nem tinha muita curtida, assim, pra mim. E daí depois era um cara pegando e falando, assim, tipo, contando a história do Dallas McCarver, aí aparece o Renato Cariani meio que, tipo, meio que num podcast com música, assim, pegando e falando assim, ó, vamos mostrar o Dallas aqui, o Muzi ver o que é um cara de altas doses, assim, basicamente. Aí o Muzi pega e fala assim, nossa, o coração dele tinha, acho que era 400 gramas, eu não sei, 800, sei lá o que é. Aí depois passa mais um tempo de vídeo assim, e daí depois aparece um cara falando assim, ó, um fígado normal tem cerca de 1 quilo, tem cerca de 1,6 kg. O do Dallas tinha 4,6 kg. Aí depois eu lembro que eu tava vendo esse vídeo assim, quando falou isso, cara, eu acho que eu tava no ônibus, mano. Eu abri um sorriso que o negócio quase chegou na orelha e na outra orelha, assim, rapaziada. E daí depois, e daí depois no outro dia, eu vendo o Insta, assim, sacou? Aí depois, o mesmo vídeo, só que esse vídeo que eu tinha visto era no YouTube, eu tinha curtido, só que daí depois no Insta, tipo, o mesmo vídeo, que eu acho que foi o mesmo cara que fez, só que ele postou no Insta, assim, aí eu vendo assim, que eu sigo o Gunley no Insta, né, rapaziada, aí tava lá, curtido o Gabriel Gunley, assim, mano, eu peguei, mano, esse moleque é foda, velho, esse moleque é foda, mano. Só que daí depois, tirando isso de lado, né, rapaziada, falando outro negócios pra vocês aqui também, rapaziada, é que hoje eu tinha um compromisso, né, rapaziada, eu acabei indo pro centro, né, e daí depois nisso que eu fui pro centro, depois que eu acabei o meu compromisso, eu fui pro terminal, né, rapaziada, que eu não tenho moto, não tenho carro, eu tô andando de ônibus, né, rapaziada, tô juntando um dinheirinho pra comprar alguma coisa pra eu me locomover, né, rapaziada. E daí depois nisso que eu cheguei no terminal, tinha duas mulheres, só que daí depois elas tinham nanismo, né, rapaziada, e tinha dificuldade para andar. Elas estavam carregando umas maletas, assim, eu não sei se é maleta, mas eram uns negócios de ferro, assim, que tava com malas, assim, tava as coisas, e elas eram moradoras de rua, né, rapaziada. Aí elas estavam com mau cheiro, tava com as coisas assim, e daí depois acabou que elas iam pegar o mesmo ônibus que eu. Aí quando o meu ônibus chegou, né, rapaziada, elas estavam com dificuldade para conseguir erguer as malas e colocar dentro do ônibus, né? E ninguém tava ajudando elas, né, rapaziada? Aí depois eu peguei e falei, não, cara, eu vou ajudar. Aí eu fui lá, ajudei,
coloquei dentro do ônibus, só que daí depois, quando o ônibus ia partir, acabou acho que furando o pneu do ônibus, não sei o que aconteceu, que eu tava de fone, eu não consegui ouvir direito. Eu sei que eu ajudei elas agradeceram eu, e daí depois eu peguei, fui lá e sentei num banco e fiquei lá. E daí depois nisso acabou saindo, e nisso que acabou saindo do ônibus, eu peguei, saí do ônibus, aí a gente foi para outro ônibus, e nisso no caminho de eu indo para outro ônibus, acabou que elas pegaram e tipo ficaram para trás, porque elas andavam devagar, que tava com problema, que eu não sei o que elas, que eu não sei o que elas tinham na perna, rapaziada, mas mano, nossa, velho, me desculpe pela minha gagueira, cara. Eu fico irritado comigo mesmo por causa desse negócio da minha gagueira, cara. Nossa, dá vontade de eu dar um murro na minha cara, fala a verdade, rapaziada. Aí depois nisso, elas desceram do ônibus, aí depois elas estavam carregando a mala, só que tava indo muito devagar, né, rapaziada? E daí depois um monte de pessoas só preocupado com o lugar do ônibus, né? Foi tudo na frente lá. Aí daí depois eu peguei e falei, não, cara, eu vou ajudar elas de novo. Eu catei as malas, aí elas foram atrás de mim, eu levei dentro do ônibus de novo, só que daí depois não tinha lugar para eu sentar, eu fiquei em pé do lado delas assim, e daí depois nisso que eu fiquei em pé, aí depois o ônibus foi, e daí depois foi passando para vários pontos assim, e daí depois foi descendo as pessoas, foi liberando lugar. Aí eu peguei e acabei sentando num banco lá, e fiquei lá, e daí depois elas ficaram sentadas também, só que daí depois acabou chegando no ponto que elas pegaram e que elas foram descer, né, rapaziada? E daí depois nisso que acabou chegando no ponto que elas foram descer, eu ajudei elas de novo a descer o negócio, só que eu levantei do meu lugar, né, rapaziada? E nisso que eu levantei do meu lugar, pra vocês verem como é que o mundo tá hoje em dia, rapaziada, fala a verdade, pra vocês verem como é que o mundo tá hoje em dia. Nisso que eu levantei, eu ajudei as meninas pra descer um negócio de novo, e cara, eu tava com muita dor dessas meninas, velho, porque, cara, o corpo delas, velho, nossa, mano, tava muito seco, rapaziada, mano, tava nítido no olho delas que elas estavam passando muita fome. Isso me deixou, tipo, com muito com o coração partido, e meio que as pessoas dentro do ônibus, em vez de, por exemplo, ficar olhando pra mim e falando, nossa, cara, esse moleque ajuda as pessoas, não sei o que lá. Não, rapaziada, elas estavam olhando, pra mim com uma cara basicamente de nojo, tá ligado, mano? Olhando pra mim, o que esse moleque tá fazendo, velho? Por que esse moleque tá ajudando as pessoas? Pra vocês verem como é que o mundo tá hoje em dia. E nisso, depois que eu terminei de ajudar as meninas, que eu saí do meu lugar, fui lá, ajudei elas, um velho filho da mãe que tava sentado num outro banco com outra pessoa, saiu do banco, foi lá, roubou meu lugar, sentou no banco. Aí o ônibus estava lotado de novo, eu fiquei em pé no ônibus até chegar aqui em casa, rapaziada. Mas, cara, e nessa viagem que eu tava também, rapaziada, lá pra São Paulo, o meu vô, ele acabou me dando R$100, duas notas de 50, né, rapaziada. Eu implorei pra ele não me dar, porque eu tô trabalhando, tô juntando dinheiro, né, rapaziada. Eu falei que já tinha, que eu não tava precisando, eu falei pra ele guardar, ele não quis, e daí ele me deu isso daí. Aí hoje dentro do ônibus, rapaziada, eu fiquei muito pensativo, pensando, cara, por que eu não tava com essas notas de 50, velho? Sem mancada, mano. Porque se eu tinha dado uns R$50 pra ajudar elas, pra ela comer alguma coisa, cara. Sério, velho. Eu sou uma pessoa que mais pra frente, quando eu tiver dinheiro, sabe, rapaziada? Quando eu tiver dinheiro, eu tiver já aposentado do fisiculturismo, essas coisas assim, eu pretendo pegar marmitas, comprar marmitas, alguma coisa e sair distribuindo pra essas pessoas, da rua. Eu sei que tem muitas pessoas da rua, assim, que não merecem, né, rapaziada? Elas só pensam em beber essas coisas, mas, cara, eu tenho certeza que essas mulherzinhas que estavam na rua, assim, cara, nossa, cara, elas não usam droga, essas coisas, elas não usam, cara, porque dava pra ver, a tristeza no olho delas, assim, rapaz. Mas é uma coisa que, acabou me dando mais motivação, acabou me deixando, um pouco estressado também, né, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada, é isso daí que eu falei pra vocês. Hoje o treino promete, rapaziada, porque eu vou tomar o meu tererê de pré-treino, né, rapaziada? Vou dar o meu máximo no treino, que nem eu disse. Vou ver vídeos do Dorian Yates, que hoje vai ser treino de peito. Vou ver o Dorian Yates treinando no peito. Vou ver história de motivação dele. Vou ver tudo, cara. Vou chegar com a mente blindada na academia e vou dar o meu melhor, rapaziada. É isso aí, é isso daí, rapaziada. E bora lá que hoje o treino promete, galera.
Aí, rapaziada, cardio finalizado. Bora pra cima, que a vontade de superação tá grande. Rapaziada, saindo da academia aqui agora. E galera, cê é louco, rapaziada. Agora que eu acabei de terminar o cardio, eu fiz esse treino, mas sentindo que tava faltando alguma coisa, sabe, rapaziada? Alguma coisa. Aí agora que eu terminei, eu acabei de lembrar que faltou o crossover que o Dorian Yates fazia, né, rapaziada? Cê é louco, mano. Agora eu tô pensando nisso daí, tá ligado? Mas fazer o que, rapaziada? O que importa é que o treino, eu dei tudo de mim nesse treino, rapaziada, pra batizar essa camiseta aqui, rapaziada. E eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, né, rapaziada? E um negócio que eu falo pra vocês também, né, rapaziada, é que as poses que eu fiz lá no final do vídeo, dá pra ver que eu tô roliço que nem um porco, né, rapaziada? Mas eu tô fazendo tudo certinho a partir de agora, né, rapaziada? É o que eu falei. Tô com sangue no olho, tô com vontade de me superar. E agora eu vou fazer tudo certo, rapaziada. Sem refeição livre, cardio todo dia. Nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. Porque cardio vocês podem perceber, rapaziada. Eu faço 30 minutos e quando termina eu já ligo o celular pra mostrar pra vocês. Porque eu já fico cansado e não aguento fazer mais. E hoje mesmo também, rapaziada, é um dia que eu acho que eu fiz muito cardio. Porque eu fui pro centro da minha cidade, andei de a pé até chegar no terminal. Aí depois que eu cheguei no terminal, eu parei no ponto aqui, aí fui pra minha casa andando de a pé também. Aí depois eu andei de bicicleta, que eu tive que ir no mercado comprar coisa. Aí depois eu voltei de bike de novo. Aí eu fui de a pé pra academia, fiz cardio na academia e tô voltando. Hoje eu acho que eu vou comer um pouquinho a mais, porque eu acabei fazendo muito cardio, eu acho. Mas é aí o que eu falei, rapaziada. Agora é sangue no olho, dedicação eterna, sem errar uma grama sequer, fazendo tudo certinho, vivendo que nem um robô. Todo dia vai ser a mesma coisa, repetindo o mesmo dia. O negócio vai ser... O negócio a partir de agora vai ser acordar, se arrumar para ir trabalhar, depois chegando no trabalho, comer a marmita do trabalho, daí depois saindo do trabalho, tomar o shake de whey, aí depois voltando para casa, ir para academia, fazer cardio, voltar, comer a janta, né, rapaziada, e depois fazer a última refeição, e fazer a última refeição, rapaziada. O meu dia basicamente vai ser desse jeito a partir de agora. E também, rapaziada, um negócio que eu venho falar pra vocês é que vocês perceberam que eu postei 2 vídeos semana passada. Ano que vem não tava dando pra eu postar 2 vídeos, que era final de ano também. E outro negócio também que eu falo é que meu horário tava muito ruim, né, rapaziada? Agora mudou, eu tô trabalhando de manhã no serviço, aí tá bem melhor pra eu conseguir gravar. Vou mostrar meu dia a dia pra vocês. E é isso aí, né, rapaziada? É o que eu falei. Quem gostou do vídeo, rapaziada, eu já peço pra deixar
o gostei aí embaixo, rapaziada, compartilhar o vídeo, se inscrever no meu canal, que vai me ajudar muito, rapaziada. Mas muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. E um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto, rapaziada. É nóis.